Olá, sejam bem-vindos. Estamos começando agora o terceiro episódio do podcast sobre o Mengão. Vamos falar sobre o jogo entre Flamengo e São Paulo no Maracanã pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2024. Bem-vinda, Mariana. O que você espera do Flamengo no Campeonato Brasileiro? Bom, as minhas expectativas para o Flamengo no Campeonato Brasileiro são as melhores possíveis. Eu acho que o Flamengo tem tudo para disputar o título. Claro que não vai ser fácil vencer, porque o Flamengo tem muitos concorrentes, mas eu acho que o Flamengo formou um elenco muito bem. Acho que o meio-campo, o ataque e a defesa estão equilibrados e eu acho que pela primeira vez desde 2019 eu posso dizer que o Flamengo tem realmente um grande treinador. Então, as minhas expectativas é a luta pelo título. A gente sabe que vencer só um vence, mas a gente espera que o Flamengo, no mínimo, dispute a competição. O Flamengo tem alguns concorrentes, como o Palmeiras do Abel, um time que é atualmente bicampeão do campeonato, melhorou sua equipe e tem um grande jogador como o Endrick. Também temos o Atlético Mineiro do Milito, um time que individualmente é um dos melhores do país e que com a mudança de treinador também mudou o jeito de jogar. Temos o Internacional, que fez grandes contratações, muitos gringos. Acho que o Internacional é um grande concorrente, principalmente porque não disputa a Copa Libertadores. E temos também o Fluminense do Fernando Diniz. E por mais que tenham jogadores uma certa idade avançada, é um time muito bom e muito bem treinado. Na minha opinião, o Flamengo entra no Campeonato Brasileiro sendo um dos favoritos para ganhar o campeonato, assim como foi nos últimos anos, mas o Flamengo não conseguiu nem disputar o Campeonato Brasileiro, o título do Campeonato Brasileiro nos últimos 2 anos. O Flamengo precisa voltar a disputar esse título, porque o Flamengo tem um grande elenco, tem um grande time e tem um grande treinador, um treinador que já venceu o Campeonato Brasileiro mais de uma vez. Então o Flamengo tem totais condições de disputar o título e de voltar a vencer, porque o Flamengo precisa ganhar o Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai ter grandes concorrentes, como já mencionado aqui pela Mariana, mas o Flamengo tem totais condições, tem grandes jogadores, tem um bom goleiro, tem um bom sistema defensivo e bom ataque, entendeu? O Flamengo precisa, vamos dizer, jogar com o seu melhor time na maioria dos jogos. É claro que nem sempre vai ser possível, porque nesse meio tem Copa do Brasil, tem Libertadores, mas o Flamengo precisa priorizar sim o Campeonato Brasileiro, que foi meio que deixado de lado nos últimos anos pela Libertadores e pela Copa do Brasil. E o Flamengo, nesta temporada, neste ano, precisa priorizar o Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo precisa voltar a ganhar o Campeonato Brasileiro, porque já tem 3 anos que o Flamengo não vence o Campeonato Brasileiro. E é um campeonato em que normalmente o time que tem o melhor elenco tende a vencer e o Flamengo vem tendo quase sempre, ou na maioria das vezes, o melhor elenco e não consegue vencer. O Flamengo venceu o primeiro jogo do campeonato, ganhou do Atlético Goianiense fora de casa, num jogo que não foi bom do Flamengo, mas que o Flamengo venceu e agora o Flamengo terá condições de chegar a 6 pontos se vencer o São Paulo agora jogando no Maracanã, sua primeira partida em casa. Mariana, quais são as suas expectativas para o duelo contra o São Paulo agora na segunda rodada? Bom, acho que até porque acho que as expectativas são positivas. O Flamengo provavelmente vai com o seu time completo. Por outro lado, o São Paulo tem bastante jogadores desfalcados, então a gente vai ainda falar sobre quais são os jogadores que o São Paulo não vai poder contar na partida contra o Flamengo. Mas o Flamengo tem uma boa. Acho que o Flamengo, por disputar e jogar com o time titular, o Flamengo tem uma boa chance de vencer. Claro que não vai ser fácil, os jogos contra o São Paulo nunca é fácil, mas a minha expectativa é por uma vitória do Flamengo. Eu não sei se eu espero um grande jogo do Flamengo, porque eu não sei se o time está um pouco cansado, porque vem numa maratona de vários jogos em sequência. O Flamengo não vem jogando bem, essa que é a verdade. Nos últimos 4 jogos não fez bons jogos. 90 minutos, vamos dizer assim, não fez. Conseguiu jogar bons 45 minutos contra o Palestino, mas no geral o Flamengo não vem bem. Vem tendo dificuldade com seus atacantes de lado de campo, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, que não estão fazendo gols. O Flamengo está fazendo muito gol, muito pelo Pedro. O Arrascaeta, que vem tendo uma sequência enorme de jogos, assim como vários outros jogadores, mas é um jogador que, vamos dizer, que nos últimos anos vem tendo problemas com lesão e, felizmente, até agora na temporada não vem tendo problemas com lesões, mas por ter uma sequência de jogos, o Flamengo parece um time cansado, até por questões de marcar em cima. Não vejo esse duelo contra o São Paulo como fácil, muito pelo contrário, vejo esse duelo difícil, porque o Flamengo vem tendo dificuldades.
contra o São Paulo. Então, o Flamengo precisa voltar a vencer, vamos dizer, o São Paulo, mas o Flamengo vem tendo dificuldades. Bom, o histórico do confronto entre Flamengo e São Paulo, a gente sabe que o Flamengo e São Paulo já se enfrentaram várias vezes na história, mas o confronto entre Flamengo e São Paulo tivemos 146 jogos. O Flamengo venceu 48 vezes, o São Paulo 57 vezes e tivemos 42 empates. O São Paulo marcou mais gols que o Flamengo, 236, e já o Flamengo marcou 197. Sobre os desfalques do Flamengo e do São Paulo, o Flamengo terá o desfalque do Vina, o Vina que saiu após uma pancada na cabeça, e o Gabriel, que a gente já conhece a situação. Pelo lado do São Paulo vai ter jogadores também importantes de fora, como o James Rodrigues, o Lucas, o Rafinha, o Wellington e o Luiz Gustavo. São jogadores que o São Paulo vai ter de desfalque para a partida contra o Flamengo. Agora sim, vamos falar a escalação do Flamengo para a partida, a provável, claro, escalação do Flamengo para a partida contra o São Paulo. É praticamente aquela escalação que a gente já conhece. Rossi no gol, na lateral direita o Varela, dupla de zaga Fabrício Bruno e Del Pereira. Na lateral esquerda temos o Ayrton Lucas, na volância temos o Pulgar e o De La Cruz, como 10 o De Arrascaeta, na ponta direita o Luiz Araújo, na ponta esquerda o Everton Cebolinha e no ataque o Pedro. O Tite vai praticamente repetir a equipe que venceu o Atlético Goianiense na primeira rodada, com exceção que o Varela foi o desfalque e o Ayrton Lucas jogou na lateral direita. Bom, e aí, Mayara, o que você acha da escalação do Flamengo? Assim, eu acho que era um momento. É claro que tem que dar prioridade ao Campeonato Brasileiro, mas é uma sequência enorme de jogos. O Flamengo precisa fazer algumas mudanças no time. Essa, pelo menos, é a minha opinião. O Flamengo vem parecendo um time cansado, então eu acho que o Tite deveria fazer algumas mudanças. É claro que a gente não sabe como está o físico da equipe, só eles lá dentro que sabe, mas a gente aqui de fora olhando, a gente pensa que o Flamengo precisa não só pensar nesse jogo, mas pensar nos próximos jogos. Depois tem o Palmeiras, depois tem jogo de Libertadores. Eu, por exemplo, faria com certeza 4 mudanças, pelo menos nesse time, porque eu acho que é necessário. O Tite, pelo jeito, parece que acha que não. Mas, por exemplo, eu iria com o Léo Ortiz no lugar do Léo Pereira. Eu queria que fosse o Gerson, fosse ali jogasse como volante, mas o Gerson acabou de voltar, então eu entendo que não dá para ele. Pode ser que ele não tenha nem possível jogar 45 minutos, não sei. Então eu colocaria o De La Cruz de camisa 10 e descansaria o Arrascaeta, pelo menos deixaria ele no banco, com o Ala jogando ao lado do Pulgar ali como dupla de volante. Acho que o Luiz Araújo, esse sim, não é pro poupar. O Luiz Araújo não vem jogando bem. E eu acho que o Vitor Hugo vem merecendo uma oportunidade no time titular para começar um jogo. Botaria o Bruno Henrique também, porque o Everton Cebolinha vem começando vários jogos, e o Bruno Henrique no último jogo aconteceu ali de sofrer o pênalti. Eu acho que seria uma boa oportunidade para ele. E manteria o Pedro. Eu acho que seriam essas 4 mudanças, com o De La Cruz jogando de camisa 10. Porque eu acho que é necessário para o Flamengo ter jogadores vindo do banco, descansados, que estão querendo mostrar serviço, estão querendo demonstrar para o Tite que tem totais condições de jogar no time titular do Flamengo. E o time que vem jogando parece bem cansado. Vamos ver como que o Flamengo vai conseguir propor o jogo, como o Flamengo se vai conseguir marcar em cima, porque o time não vem jogando bem, e eu não sei se é só porque o time não vem jogando bem pelas condições de gramados que enfrentou, por altitude. O time parece cansado e vem sempre jogando quase sempre os mesmos jogadores. O Flamengo tem um grande elenco e o Tite precisa usar esse grande elenco, e eu acho que este jogo contra o São Paulo, assim como também era o Atlético Goianiense, era total condição de o Flamengo mudar 3 ou 4 jogadores, mas o Tite parece que não vai mudar, mas na minha opinião deveria, até para o time ganhar um gás, com jogadores que quer mostrar serviço vindo do banco de reservas. Bom, eu também faria algumas mudanças. Eu tiraria um defensor, colocaria o Léo Ortiz para começar também. Eu também mudaria o Pulgar, começaria com o Alan. E no ataque eu também começaria com o Bruno Henrique e talvez o Arrascaeta eu começaria também no banco. Eu acho que o Flamengo deveria fazer 3 ou 4 substituições. Claro que não é o que a gente quer, mas a gente às vezes precisa pensar um pouco na sequência que a gente vai ter
E eu acho que o Tite colocar o time inteiro, ele com certeza perguntou pelo departamento médico, o departamento médico confirmou que a equipe vai poder jogar de boa. Então a gente espera que ninguém se lesione. E, para terminar, palpites de Flamengo e São Paulo. E aí, Meia? O Flamengo não vem jogando tão bem, então, tipo assim, acho que 1-0 Flamengo, acho que a gente já vai ficar satisfeito, porque, não, como eu falei, não espero um grande jogo do Flamengo, mas acho que 1-0, 3 pontos, para o Flamengo chegar a 6 pontos no final da segunda rodada é o ideal e eu acho que é necessário. E o Flamengo é um time que não vem sofrendo muitos gols, então 1-0. Bom, já o meu palpite é 2-0 Flamengo. Acho que o Flamengo vai ter, obviamente, dificuldades, porque o São Paulo é um grande adversário, mas o São Paulo tem desfalques importantes, principalmente do meio para frente, então eu espero que o Flamengo possa aproveitar. Então o meu palpite é 2-0.